faz minha vida mudar. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, em mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra, meditarmos juntos, crescermos juntos na graça e na revelação de Cristo Jesus. Que Deus mais uma vez assim nos abençoe e nos conceda a revelação da palavra para guardarmos em nossos corações e assim vivermos nessa vida que é um grande desafio, que é um dos dias que vivemos hoje. Nesta oportunidade, então, o texto é Efésios, no capítulo 1, versículos de 15 até o versículo 23. Me acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O texto que lemos agora fala de um momento de oração. Momento de oração em que Paulo intercede pela igreja de Éfeso, porque ele se lembrou dessa igreja, lembrou da fé dessa igreja, lembrou do amor dessa igreja que ele estava ouvindo falar. Igreja que ele já havia passado por ela. Ele regozija, ele se alegra com a vitória daquela igreja, porque eles aprenderam da fé, aprenderam do amor, aprenderam do exemplo de Cristo. E assim eles viviam. E essa vivência era tão forte, era tão ampla, que mesmo Paulo não estando ali entre eles, ele ouvia falar. Então Paulo dá graças a Deus por essa igreja. E ele fala, dessas orações para que Deus assim continue abençoando essa igreja. Mas de que forma? Porque essa igreja é uma igreja que já tem uma fé exemplar, já tem uma caminhada de amor também exemplar. Mas Paulo sabe que existem mais coisas adiante que essa igreja pode ter, pode receber. Então ele pede para que Deus conceda o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que eles continuem a crescer. Espírito de sabedoria e espírito de revelação. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de uma disposição daqueles irmãos de estarem abertos a receber ainda mais um aprofundamento da fé. Nós nunca podemos pensar que sabemos tudo. Nós nunca podemos pensar que já alcançamos toda a revelação, porque nós somos limitados. E Paulo sabia disso porque ele mesmo já havia passado por um período como esse. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha todo o conhecimento do Velho Testamento, daquilo que ele já sabia da religião judaica, e ele fazia coisas terríveis, como assassinar pessoas. Mas depois de Cristo Jesus, a fé de Paulo é aprofundada, porque ele passa a escutar do próprio Cristo o que ele queria, o que era para ser feito, e não da religião mediada por homens,
o que deveria ser feito. Então, Paulo, ele para de defender uma religião usando a sua própria força e ele passa a ser proclamador das palavras de Deus usando o seu próprio corpo, inclusive sofrendo nele mesmo as marcas das consequências dessa pregação. E sabendo disso, Paulo olha para a igreja de Éfeso, vendo a fé e vendo o tremendo amor daquela igreja, ele intercede para que ela avance ainda mais, para que ela alcance o espírito de revelação e também alcance o espírito de sabedoria, para que eles avancem ainda mais. E como é que esse espírito de revelação e de sabedoria vai se manifestar então naquela igreja? E no versículo 18 diz bem claro: iluminados os olhos do vosso coração. Paulo sabia que quando o coração não está aberto, quando o coração não está receptivo, nada do que se possa dizer vai gerar mudança no pensamento, vai gerar transformação no pensamento, porque a mente vai estar formatada, vai estar conformada com o presente século. E o que Deus faz em nós, irmãos, é justamente com que a nossa mente seja liberada de uma forma de pensar que nós temos, influenciados pelo século que vivemos. Então nós somos povo de Deus. Quando os olhos dos nossos corações são iluminados. Por quem? Por Deus, através do espírito de revelação e do espírito de sabedoria. Se assim, irmãos, nós caminharmos, se assim nós vivermos, nós teremos noção muito clara de 3 coisas muito importantes que Paulo coloca aqui no versículo 18. Para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Deus, irmãos, tem um chamamento, Deus tem uma herança para nos dar, e Deus tem uma riqueza do seu ser. E essa riqueza, irmãos, e essa herança e esse chamamento foi todo manifesto em Cristo Jesus. De tal forma que o mais inusitado se manifestou. Quando todos achavam que ao matar Jesus, todo o esforço de Jesus estava colocado por terra, Deus ressuscita Jesus dentre os mortos. A maior ameaça que o ser humano pode fazer a outro ser humano é ameaçá-lo de morte. Mas Cristo Jesus veio nos mostrar a grandeza do poder de Deus. Quando eu digo poder de Deus, eu quero dizer a grandeza da ação de Deus. Eu quero dizer da grandeza da sabedoria da ação de Deus, que não é limitado. E nem a morte assim pode limitar. Então Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Deus mostrou a sua grandeza à igreja. E mais ainda, no versículo 22, vai dizer que pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Então Cristo, que recebeu a manifestação dessa grandiosidade do poder, da capacidade de Deus, ressuscitando, Deus deu esse Cristo à igreja. E esse Cristo hoje é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo desse Cristo. Então tudo aquilo que falamos é Cristo falando, tudo aquilo que fazemos é Cristo fazendo, tudo aquilo que pensamos, aí é que está o detalhe. Nós não pensamos. Quem pensa é Cristo. Cristo é o cabeça. Ele pensa. Nós agimos. Por isso que somos corpo de Cristo. Por isso que somos igreja. Por isso que estamos aqui no presente século para sermos
a mão, o braço, a voz de Deus neste mundo. Quão importante, irmãos, é a nossa presença neste mundo. Sejamos igreja de Cristo Jesus. Sejamos igreja que se ama. Sejamos igreja que cresce em fé. A fé que é o conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e a cada dia nos venha revelar o seu espírito de sabedoria para que a sua palavra seja em nós manifesta naquilo que nós somos, ou seja, ela transforme cada um de nós, e naquilo que as pessoas precisam ouvir, para que elas tenham também a oportunidade de receber de Deus a sua palavra e a sua transformação, de receber de Deus vida, e vida eterna e vida em abundância. Feche seus olhos, vamos ter a palavra de oração. Pai amado, queremos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida transbordante, Senhor, da Tua presença. E aonde estivermos, Senhor, tenhamos palavras agradáveis de salvação e de esperança. Dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de discernirmos, Senhor, e assim, Senhor, sermos homens e mulheres úteis, ó Pai, no Teu reino. E aonde vivermos, Senhor, sejamos o diferencial. Da nossa boca, brote palavras de amor e de alegria. Dos nossos gestos, brote, Senhor Deus, acolhimento e brote, Senhor Deus, ação de socorro e de ajuda. Sê conosco, ó Pai, é o que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém.